A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. A você, meu amigo, a você, meu irmão na fé, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Venho aqui eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus, por intermédio deste canal de bênçãos, preparando o caminho do Senhor Jesus, com o propósito de estar contando e explicando as histórias da Bíblia Sagrada. Você que sentir a vontade para curtir, comentar, compartilhar este vídeo com outras pessoas, deixa Deus te usar. Amém? Mas eu sempre falo que aqui o mais importante é que você venha ouvir a palavra e guardar no coração e praticá-la, pois só terá resultado se ouvir, colocar no coração e praticar. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos estar falando de uma passagem que eu creio que você deve conhecer bem. Vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Louvado seja Deus. Eu já quero liberar uma palavra aqui para começar esse texto, que está em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 37. Eu quero dizer para você que olha para esta situação, para isso que você tem enfrentado e não vê possibilidade nenhuma. Você já não acredita mais, você já não tem mais fé, você olha e já deu por perdido esta causa, esta situação. Mas eu quero dizer para você, por meio da palavra do Senhor, e se você crer e tomar posse, pois como disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para você, para mim. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, pois tudo é possível para o Senhor. Tudo, tudo. Como disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz em João, no capítulo 11, que havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente, a Bíblia diz que ele estava doente. E ele era de Betânia, povoado de Marta e Maria. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, pois eles eram irmãos. Louvado seja Deus. E Jesus amava muito eles. E a Bíblia diz que Lázaro adoeceu. E as suas irmãs, Marta e Maria, mandaram avisar ao Senhor Jesus Cristo: aquele a quem tu ama está doente. Foi o recado que mandaram para Jesus. E talvez você seja esta pessoa que me ouve agora, e já tem falado para o Senhor, entregado os teus problemas, as tuas dificuldades. Olha a resposta do Senhor no meio desta situação. A Bíblia diz em João, capítulo 11, e no versículo 4. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus disse que esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio desta situação. Eu quero dizer para você que ouve, que isso que você está vivendo agora, esta dificuldade, esta situação que você se encontra, isto não é para a morte.
muito pelo contrário, é para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio desta situação, para que você venha cantar o hino da vitória. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus disse isso, que essa doença não era para a morte, Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. E não foi aonde ainda Lázaro estava doente. E Jesus permaneceu 2 dias ali, quando recebeu esta notícia. Tem coisas que nós falamos para o Senhor e parece que a nossa resposta não chega. Parece que está demorando. Mas eu quero dizer para você também que Deus sabe a maneira certa de fazer, a hora certa de agir. Ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que para nós parece demoroso, mas Ele está no controle de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que quando Ele soube desta notícia, Ele não foi de imediato. Ele ainda permaneceu 2 dias no lugar onde Ele estava. E depois Ele disse para os seus discípulos: vamos até a Judéia. E os discípulos disseram: mas mestre, há pouco eles queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá. E Jesus diz, e tendo acrescentado no versículo 11, Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus disse que ia acordar Lázaro, pois ele estava dormindo. E os discípulos pensaram que ele estava falando de sono, mas se ele dorme, ele vai ficar bom. E Jesus falou claramente: Lázaro está morto, mas vou despertá-lo. Como diz aqui no versículo 12, e os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creias, mas vamos até ele. Você vê que Jesus disse: me alegro por não ter estado lá, para que vocês creiam. Para você ver que em meio a toda a situação difícil, quando conseguimos atingir esta fé, de olhar pelos olhos da fé, no meio da situação difícil e ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pois no meio desta situação, Jesus olhou e disse: vamos até Lázaro, pois irei acordá-lo do seu sono. E os discípulos, se eles dormem, ele vai ficar bom, Senhor. E o Senhor disse: Lázaro está morto, mas vou despertá-lo do seu sono. Louvado seja Deus. E Jesus disse: alegro-me por não ter estado lá. Para você ver que em toda situação difícil, quando nós conseguimos olhar pelo ângulo e pelos olhos da fé, nós conseguimos ver as possibilidades aonde não tem nenhuma. E eles foram. Louvado seja Deus, como diz a palavra: por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creias, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Sempre tem que ter um incrédulo. Por mais que a situação seja difícil, sempre tem que ter aquele que é incrédulo, que não acredita. E Jesus foi, e quando Jesus se aproximava daquele povoado, Marta ficou sabendo que Jesus estava próximo e foi até ele e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido.
versículo 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Você acredita nisso? Foi o que disse Jesus. Você vê que ela disse: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse: teu irmão ressuscitará. Você crê nisso? Que o Senhor tem o poder de ressuscitar isso que para você está morto, está perdido. Eu quero dizer para você que não tem nada perdido e que não tem nada morto, pois o Senhor mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é poderosa. Quero dizer para você que seja a situação qual for, seja no teu casamento, seja na tua família, aquilo que está morto, o Senhor tem o poder de reviver, de dar vida, pois só o Senhor é o dono da vida. Glória a Deus, aleluia. E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e chamou sua irmã Maria e disse: o Mestre está aí e te espera, quer te ver. E Maria vai ao encontro de Jesus. Ele continuou lá onde ele estava quando Marta foi ver ele. E as pessoas que estavam ali ao redor de Marta e Maria, vendo Maria sair, pensou que ela tinha saído para ir chorar no sepulcro. E acompanharam ela. E chegaram aonde estava Jesus. E Maria, se dobrando aos pés do Senhor, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus, no versículo 33, que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhe: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. A Bíblia diz que Jesus, vendo toda esta cena, toda esta situação difícil, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele chorou. Versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Aleluia. Pois Jesus olhou para aquela situação e se comoveu em ver aquelas pessoas em pranto, numa situação difícil, pois a perca de alguém, de um ente querido, é muito difícil. Mas ali estava naquele momento, assim como aqui está neste momento, pois a palavra do Senhor diz que onde tem dois ou mais reunidos em seu nome, o Senhor está presente no meio deles. E você que está aí, e eu que estou aqui, o Senhor está presente no meio de nós. Você crê nisso? E aquele que estava nesta situação de Lázaro, de Marta e Maria, é o mesmo que está no meio desta situação que você se encontra. E se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus viu toda aquela situação, Jesus se comoveu. E a Bíblia diz que Jesus chorou. E os judeus
estavam ali disseram, ó, vê quanto ele amava a Lázaro. Já outros criticavam. No versículo 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Ou seja, em outras palavras, outros disseram assim, será que este que fez muitos milagres não poderia ter livrado dessa tragédia? Sempre tem alguém que vai criticar, que vai falar mal. Sempre. E a Bíblia diz, Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada. E disse, tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crer, você verá a glória de Deus no meio desta situação. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E a Bíblia diz, então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isto, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Glória a Deus, aleluia. Você vê que esta palavra é muito poderosa. Aquilo que estava morto reviveu. Pois o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Você vê que aquilo que estava morto, aquilo que já estava perdido, porque já havia 4 dias que ele estava morto, aquilo que estava praticamente perdido, não tinha possibilidade nenhuma, era impossível, como diz a palavra, para Deus tudo é possível. O que é impossível aí agora? Para Deus é possível. Somente creia, pois neste momento o Senhor está dando vida àquilo que não tinha. Ao teu casamento que estava indo por água abaixo, que você já estava quase desistindo, o Senhor está dando vida. A tua família, aqueles parentes mais distantes, que você olha e já desacreditou, já não acredita mais, o Senhor está trazendo eles para perto. Você crê nisso? Pois como diz lá em Romanos 4, é Deus quem dá a vida. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 4, versículo 17, a metade do versículo diz assim, Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. É Ele que dá vida aos mortos. E Ele está dando vida, pois ainda tem vida aí. Você crê nisso? Você crê que o Senhor neste momento está ressuscitando os teus sonhos? Aquilo que estava praticamente perdido para você. Você crê neste momento que o Senhor está ressuscitando? Você crê nisso?
Pois se você crer, como disse Jesus, você verá a glória de Deus. E não tem nada perdido. Pois toda essa situação, tudo isto, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois como disse Jesus, esta situação, esta doença não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado por meio dela. E você cantará o hino da vitória, pois o Senhor, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus é aquele que tem o poder de dar vida àquilo que não tinha mais. E assim como Ele disse: Lázaro, vem para fora. E o morto, ele reviveu. Ou seja, aquele que praticamente anda nessa terra, mas vive como um morto. O Senhor está revivendo ele neste momento. Aonde ele estiver, você que está aí, que está ouvindo, como disse o apóstolo Paulo, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia você primeiro. E será salvo você e a sua casa. Você crê nisso, que será salvo você e a sua casa? Então tome posse desta palavra. Assim eu deixo essa palavra neste dia de hoje, pois o Senhor está dando vida àquilo que não tinha. O Senhor está ressuscitando. E se você crê, a bênção é sua. Em nome de Jesus. Pois tudo é possível ao que crê. Que Deus abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.